Gente, no quadro de hoje, Minha Conversão, eu recebo o pastor e cantor da banda Resgate, Zé Bruno. Tudo bem? Tudo bom, Felipe? Tudo legal, um prazer poder Tudo participar aí com ótimo. vocês. Obrigado pela participação, por você ter topado. Então vamos começar com a pergunta que é exatamente o nome do quadro. Como foi a Legal. sua conversão? Vamos lá. Tenho algumas décadas já, nasci em 66 e eu não me recordo bem se foi em 77 ou 78 a minha conversão. Eu sei que meu batismo se deu em 79. E me lembro também vagamente de que na Copa da Argentina eu já estava na igreja, então Copa da Argentina foi 78. Foi em algum momento entre 77 e 78. A minha mãe foi a primeira a ir para a igreja. Na verdade, desde 69, na morte do meu avô, ela tinha sido evangelizada na porta do cemitério, no enterro do meu avô. Eu era pequeno, eu tinha 3 anos de idade, nem me recordo disso. Através de um folheto. E aquilo ficou com ela por alguns anos, por muitos anos. E uma vizinha a evangelizou num momento muito crítico que ela estava vivendo. Ela fez uma cirurgia de tireoide na época. Hoje em dia acho que se fazem milhares por dia, né? Mas nos anos 70 era uma cirurgia perigosa, ela tinha medo, não sabiam se era um tumor. Enfim, essa vizinha a evangelizou, falou sobre Jesus, dizendo que tinha sido incomodada por Deus para ir lá na minha casa falar com ela, né? Mas enfim, mesmo assim, ela foi tudo bem, passou pela cirurgia e num dia que ela estava assim meia entristecida da vida, um domingo, saiu de casa e falou: "Eu vou na missa", né? E a casa onde aqui eu moro perto da onde eu morava, eu moro no mesmo bairro que eu nasci aqui no Ipiranga, no Mil Velho, aqui em São Paulo. E ela sai para ir para a igreja, é uma rua que dá bem na paróquia lá em cima, onde ela casou, onde eu e meu irmão fomos batizados quando nascemos, fizemos primeira comunhão, essa coisa toda, sabe? E aí ela pensou: ah, não, em vez de eu ir para a igreja, eu vou para casa da tia. Ela tinha uma tia para baixo, aqui umas ruas abaixo, ela faz a volta, quando ela desce a outra rua, passa em frente à primeira igreja batista do Ipiranga, e o povo estava cantando. Ela dizia, né, já é falecida, que eles cantavam vem já, alma cansada, vem já. Havia um diácono na porta, ela conversou com ele, falou: entra, vem, tá começando o nosso culto, tal. Ali ela entregou a vida a Jesus, eu e meu irmão éramos crianças, 11 anos, 10, 11 anos, 12 no máximo, nem chegou a 12. E nós fomos para a igreja com ela, ali fizemos amizade e praticamente crescemos na igreja, assim. Eu não nasci num berço cristão, mas ali foi toda a minha vida, assim. Me lembro desde as primeiras classes, dos juniores, né? Onde a gente cantava na bandinha. E assim foi, eu cresci minha vida, juventude, adolescência, juventude, toda na igreja, acampamentos, Palavra da Vida, que era um acampamento presbiteriano, apesar da igreja ser batista, depois os acampamentos de Sumaré, batistas. E aí foi, a minha vida toda foi crescendo na igreja. Não houve assim uma conversão que eu posso dizer dramática, cinematográfica, nem com efeitos especiais, nem muita emoção. Mas teve toda essa história da minha mãe se convertendo. Meu pai foi se converter já próximo da morte, no dia que ele faleceu, para ser mais exato, mas a gente cresceu na igreja. Pastor, eu vi um corte seu que viralizou, que eu achei incrível, dentro de uma pregação sua, até vou ler aqui para a gente trocar uma ideia sobre. Você falou assim: tem algo que é muito pior que um diabo atazanando a sua vida, para isso tem o sangue de Cristo. Terrível mesmo é ter Deus dizendo: para mim chega, faz o que você quiser. A pior sentença que eu posso receber é ser entregue à minha própria vontade. Cara, incrível. É que quando a gente conhece a Cristo, nós passamos por uma grande transformação, talvez não completa pelo fato de que a eternidade o fará, e na eternidade nós vamos ter isso, mas a nossa ontologia passa por uma revolução.
É uma revolução ontológica. É um impacto no ser, é um impacto na nossa essência, né? A fé cristã não é uma religião que eu adoto, não é uma filosofia que eu me torno adepto ou é, contribuidor de algum tipo de pensamento, ou apenas uma filosofia que eu escolhi. Não, ela é uma consciência de uma ontologia decaída, ela é a consciência de que sem ele eu não posso viver. Eu costumo dizer que quando alguém me pergunta o que é conversão, eu costumo dizer basicamente é quando a pessoa para de acreditar em si mesma. Ela não consegue mais. O que eu já fiz, o que eu já pensei, o que eu já tentei, eu não acredito mais em mim. Eu não creio mais É uma nisso. mudança de rota, né? Mudança de rumo, né? Você É, já não pensa mais o que pensava, não fala mais o que falava, né? exato. Então, até ontem mesmo eu estava ministrando um grupo pequeno sobre a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se de verdade eu tenho uma guerra com Deus, alguma coisa ainda não aconteceu nessa minha ontologia decaída. Eu preciso de uma mudança de ser. Eu preciso mesmo pensar bem o que está acontecendo comigo, né? Então, você ter uma luta nessa terra, enfrentar um diabo qualquer, ok, faz parte da vida, o mundo jaz no maligno, né? Agora, se o meu problema é Deus, se o meu problema é Ele, então, na verdade, de que lado eu estou, né? E se de verdade eu quero o que eu quero, né? Eu vi essa frase certa ocasião, quando Deus quer te punir, ele te dá exatamente o que você quer, porque a nossa vontade humana, carnal, é contra ele. Por isso que em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Se deixar solto, né, é só coisa ruim, né? Se não tiver o freio do espírito e a nossa disposição de rendição diante de Deus, né? Ah, nós vamos ter o pior inimigo de todos, né? Que é o próprio Deus, né? Nos entregando a nossa própria sorte. É verdade. Hoje em dia o cenário está muito forte, né? Teologia coach, prosperidade, né? É como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, né? Sim. Basicamente as pessoas querem o que ele pode oferecer e não ele mesmo, né? Como que você acha que a igreja pode lidar com esse cenário de hoje atual? Bom, acho que são duas perguntas em uma, e a pergunta que Uhum. está subjacente é a mais complicada. O que é a igreja, né? Quem é a igreja, né? Quando a É. gente fala a igreja, puxa vida, são tantas, é uma coxa de tantos retalhos no país em que nós vivemos, e tudo é chamado de igreja, né? Então, do que a gente está falando quando a gente fala igreja, né? Mas vamos lá, o que a gente tem como Igreja de Jesus Cristo, os seus discípulos espalhados pela terra, a comunidade dos discípulos do Cordeiro espalhados pela terra. Vamos pensar nisso, né? Essa é a única igreja, na verdade, que a gente pode pensar, né? Nós temos muitas comunidades de fé, com diferentes interpretações e Linhas linhas teológicas, né? teológicas, hermenêuticas. Aliás, talvez a maioria delas não vai achar isso que você disse um problema. A igreja, vamos chamar de igreja, a igreja hegemônica do Brasil não vai sentir nenhum problema quando você disser, ah, mas hoje é uma teologia de coaching, é um homem em si mesmado, Jesus é um produto. A grande maioria vai dizer que você está errado. Então, vamos pensar aqui naqueles que olham teologicamente ao contrário disso, eu acho que é continuar no caminho. A gente tem que seguir. Para dizer a verdade, acho que a gente não tem o que fazer. Porque se eu achar que eu tenho alguma coisa para fazer, eu posso cair no laço, no engodo do orgulho de achar que eu posso. Eu simplesmente vou seguir a minha vida pregando para minha comunidade, é o que eu faço, procurando mergulhar cada vez mais no evangelho, né, como diz o Grant Osborne, nessa espiral hermenêutica onde a gente revisita e revisita e revisita e a gente vai tentando se aprofundar no conhecimento de Cristo, né?
e no seu evangelho, na sua mensagem, e que isso vá limpando as nossas lentes para a gente enxergar a realidade ao nosso redor. E ok, se por acaso vier alguma coisa a reboque, ok, se alguém se despertar, que bom. Se isso contribuir com o todo, amém, né? É obra do Espírito, né? Acho que o nosso papel é seguir firmes na jornada do Evangelho. Como que foi seu chamado pastoral lá atrás, né? Como que foi esse processo, né? Você contou um pouco da É, conversão, mas como que você sentiu isso que o Senhor te conduziu para isso? acho que, primeiramente, acho que essa vertente de liderança, de organização das coisas, eu percebia desde a escola. Porque sempre tem aqueles grupos de trabalho, sabe? Grupo de trabalho de biologia, grupo de trabalho de não sei o quê, de história, e tem que apresentar um seminário, né? Tem que ir lá na frente e falar. Eu sempre me dei muito bem com isso, assim, organizava a coisa, os assuntos, eu tomava a frente naturalmente no grupo, "Ó, a gente fizer assim, quem quer falar essa parte, podia começar por essa. Eu era um bom organizador, isso para mim era muito lógico, fazia muito sentido para mim, né? Depois eu fui para a igreja, e na igreja, desde cedo, união de adolescentes, união de juventude, grupo de jovens, coral, bandas, eu sempre estive à frente nas organizações das coisas, dando ideias, puxando, falando em público, né? É, então, acho que isso, eu não sei se teve um dia, eu acho que foi um desenvolvimento natural. Depois, quando eu saí dessa igreja e estive numa igreja, na Igreja Renascer, que foi, depois ela virou uma igreja mais neopentecostal, mas no início essa vocação também apareceu, né? A gente trabalhava com jovens, começou o resgate na Igreja Batista, mas quando a gente foi para lá tinha muito trabalho de evangelismo, e eu estava sempre à frente, discipulando a galera, fazendo estudos do Evangelho de João, falando da graça, falando da salvação. E aí foi acontecendo naturalmente, né? Tinha um plano ministerial ali de diaconia no presbitério da igreja, depois assumindo uma comunidade. Eu não sei se teve um dia assim, pá, foi hoje, sabe? Apareceu abriu um girassol e tinha e Deus não tem. Mas eu acho que foi uma coisa assim que foi fazendo sentido quando eu percebi, houve um momento em que eu fui designado, convidado a dirigir uma comunidade e ali eu tive que decidir, não no primeiro momento, no princípio não me atrapalhava, mas depois em decidir se eu largaria a minha carreira profissional, que eu era engenheiro civil, e ia continuar como um pastor de igreja ou trabalhar nas duas coisas. Acho que esse foi um momento, eu me lembro, em que eu orei, pensei bastante com a minha esposa, até que eu tomei a decisão de falar, acho que eu não sou bivocacionado, né? Eu vou de verdade dedicar minha vida pastoralmente. Isso foi já em 1996, 95 para 96, né? E o resto aí é história. Aí seguiu a vida. Que benção, que benção. Qual que é a maior dificuldade da sua vida pastoral, assim, que você enfrenta? Bom, desde 2010, digo nós porque o Jorge, meu irmão, o Hamilton, o Marcelo, o pessoal da banda, nós começamos a Casa da Rocha, né? Que é a igreja que eu pastoreio hoje, né? Fizemos 15 anos agora de igreja. É, e eu tenho pensado, e desde que nós começamos, de imaginar que a comunidade da fé, ela é uma resposta de Deus no lugar onde ela está. O pastoreio é uma ciência muito complexa. Você lida com a eclesiologia, você lida com formação de liderança, ao mesmo tempo que você forma para a liderança, você aconselha e pastoreia e discipula a liderança. Ao mesmo tempo em que você tem um desafio educacional da igreja, a organização dela, a organização, desde a organização estatutária, mas também a organização ministerial, descobrir vocações. Aí tem todo o trabalho pastoral de ensino, o desafio
dos temas, das mensagens, da trilha em que aquela comunidade está e qual a história que ela está vivendo e como que você acrescenta a cada domingo, a cada sermão, a essa história, que ela é coletiva, mas também tem nuances individuais, são indivíduos, e aí tem todo o trabalho de aconselhamento, atende pessoas, conversa com essas pessoas, pensa na missão da igreja, essa resposta que ela é na comunidade onde ela está, e como ao mesmo tempo que a gente trabalha a transformação desses indivíduos, a vocação deles como grupo coletivo e como indivíduos na cidade que eles vivem é também um desafio. Eu não sei se tem um maior. Acho que depois que você disse sim a Deus, começou todo o desafio. E aí você tem a sua vida pessoal, você tem a sua família, também tem os seus dilemas, as suas noites de insônia, também tem os seus problemas, as suas dúvidas pessoais, né? Quanto à vida, quanto a tudo, né? Eu acho que o pastoreio é uma vocação misteriosa, maravilhosa. Quando você mergulha nessa jornada de entender o que Deus quer de você e tentar reproduzir o que Ele te dá, é um grande desafio. Se você encarar isso como CEO de um empreendimento religioso, vai ser fácil, porque aí os contornos são outros. Eles são mais da ordem do capital do que da ordem do espírito. Mas quando você pensa mesmo numa vocação de ser um, alguém que pastoreia, que comanda um rebanho e que cuida da sua saúde mental, da sua psique, no meio de tanta coisa, com um cenário tão caótico como o do nosso país, com notícias tão loucas todos os dias que bombardeiam o povo, bombardeiam você, bombardeiam os adolescentes e os jovens, redes sociais, o mundo digital. Eu vou dizer a você que é um ministério quase impossível. A gente lê bastante, estuda, já li várias vezes, estudo com o nosso pessoal o livro do pastor David Hansen, A Arte de Pastorear, um ministério que não tem todas as respostas. Então acho que, eu não sei qual é a coisa mais desafiadora do ministério pastoral, mas eu posso te dizer com certeza que ser pastor nos dias de hoje é um grande desafio. Pastor, olha, o tempo passou aqui. Eu vou encaminhar para a última pergunta que eu sempre faço para todos os pastores para finalizar, que é: se você pudesse ter um encontro com Jesus encarnado agora, por 5 minutos, o que você perguntaria para ele? O que eu perguntaria para ele? Pergunta difícil. Não, na verdade, eu escolhi uma, né? É porque, você não disse se ele vai ficar muito tempo, se a gente vai ter tempo amanhã também. Se bem que a gente vai ter eternidade inteira, né? Eu não vou precisar também me preocupar, porque eu vou ter eternidade inteira para pensar, né? É, Alguma dúvida? Ou se falaria alguma coisa apenas, sem perguntas? Enfim, como você reagiria nesses 5 minutos? vou ser irônico, acho que eu diria assim, Jesus, todo mundo é meu irmão mesmo? Aí. Porque de qualquer maneira você mandou amar todo mundo, não que eu seja perfeito, eu sou uma tranqueira também, né? Mas é isso mesmo, né? Aquilo que você falou de amar todo mundo, é isso mesmo, né? Pra gente fazer uma piada. Pa- É isso aí. Pastor, muito obrigado, viu, por disponibilizar esse tempo. É um grande privilégio tê-lo aqui no canal. E é isso aí. Foi um bate-papo muito interessante. Tenho certeza que foi edificante para todo mundo que assistiu. Legal. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe aí na jornada. Amém, amém. Tchau, Valeu, tchau. gente. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Até mais.